Hugo Boss com negociações avançadas para entrar na Fórmula 1 já no ano que vem, no lugar da AlphaTauri. Alonso fala sobre o seu péssimo desempenho na Itália. Pela primeira vez, Pérez abre a boca sobre a sua situação contratual na Red Bull. Chefe da Mercedes de novo causa polêmica, falando sobre o domínio da Red Bull. Red Bull explica por que Verstappen não tentou volta rápida na Itália. E a Ferrari conta o motivo de ter permitido a briga entre seus pilotos, que quase causou uma batida lá no GP da Itália. As principais notícias da Fórmula 1 pra você, direto e reto, padrão Treta F1. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. As negociações da nova equipe B da Red Bull para o ano que vem já estão bem avançadas. Inclusive, elas avançaram ainda mais lá na Itália, em negociação direta da Hugo Boss com os responsáveis da Red Bull e da AlphaTauri. E olha, eles estão bem animados, hein? Olha o que o CEO da Hugo Boss disse, abre aspas. A Hugo Boss está realinhando seus compromissos existentes no esporte e nos concentraremos apenas na Fórmula 1 no futuro. Os caras vão focar tudo que tem na Fórmula 1 no ano que vem, galera. E eles farão de tudo o que permite o regulamento para serem competitivos, já que a atual situação da equipe B da Red Bull, que é a AlphaTauri, não está nada bem. A Hugo Boss quer entrar neste mundo de altíssima competição com o pé direito e estão disponíveis para usar o RB19. Pois é, usar o carro da Red Bull deste ano para o ano que vem. Mais ou menos o que a Racing Point fez copiando o carro da Mercedes anos atrás. E diga-se de passagem, a Racing Point nesse ano andou muito bem. Oi, minha linda. Vai sair? Já, se for sair, eu já paro aqui e saio com ela. Não, continua. Aliás, deixa eu continuar até o final, mais 5 minutos. Assim acaba a gravação e depois fica mais fácil. E aí, altas expectativas pela Hugo Boss no ano que vem? Comenta aí. A Aston Martin marcou a volta das férias lá na Holanda com um grande desempenho e pódio do Alonso, após a grande atualização do assoalho do carro que a Aston Martin teve. Mas na Itália o desempenho foi apagado. A participação de Alonso na corrida foi anônima, segundo ele mesmo. Ou seja, ninguém viu e se alguém visse, não se importaria. Lembrando, Alonso terminou em 9º colocado e o Stroll somente na 16ª colocação. Quase virou retardatário. Segundo ele, até agora, neste ano, foi o seu pior resultado. Ele acha que o carro não é eficiente em pistas como a da Itália. Precisa melhorar e trazer algumas ideias novas para o carro. O máximo que deu para fazer é brigar pela 9ª colocação. E a equipe não está cometendo erros. Não foi um erro da equipe, não foi culpa da equipe. É realmente o carro que não foi competitivo ou eficiente. A verdade é que Alonso está frustrado e é muito evidente que o carro da Aston Martin é muito bom em pistas mais travadas. Zandvoort é um grande exemplo. Agora, em pistas de alta velocidade, a Aston Martin mandou muito mal. Agora é foco total para tentar recuperar o prejuízo no próximo GP, o de Singapura. E o Checo Pérez, que finalmente parece ter se recuperado depois de longas corridas, trazendo prejuízos para a Red Bull, apesar do próprio chefe da equipe dele ter cravado que o Pérez vai continuar na Red Bull até o final do ano que vem, o Pérez veio a público trazer incertezas quanto a essa decisão. Ele disse que não está 100% garantido como companheiro do Max para o ano que vem. Ele insinuou que, se a vaga dele no ano que vem não estiver disponível, ou seja, se ele não for o piloto da Red Bull ano que vem, ele vai ter que ver outras alternativas que existem já para ele. Olha só, hein? Mas no momento ele está concentrado na Red Bull e frisa que tem um contrato até o final do ano que vem. Também disse que agora que os momentos ruins já passaram, ele está muito mais confortável com o carro e acha que vai ter um bom final de temporada. Agora vem a parte mais incrível. Ele disse que se aproximou bastante do Max Verstappen, porém confessa que o Verstappen está se destacando mais com o carro do que o próprio Pérez. E ele crava, muito otimista, dizendo que todo fim de semana é uma tarefa difícil, mas não tem dúvidas que ele está muito perto do Max Verstappen e vai chegar no nível dele nas próximas corridas, fecha aspas. Bom, não dá para saber o que o Pérez quer ou o que tá pensando. Ele mesmo causa incerteza falando do próprio contrato e depois diz que está confortável e gostando do carro da equipe e até se compara com o desempenho do Max Verstappen. Bom, mas não é o que nós estamos vendo na corrida. Um piloto ficando meio segundo por volta atrás, aproximadamente, do próprio colega de equipe. Deixe essa opinião para vocês aí nos comentários. E o chefe da Mercedes, como de costume, causou polêmica com suas declarações. Ele disse que só um erro da própria Red Bull vai impedir seu domínio, a sua sequência de vitórias, neste ano. E o Toto Wolff, é claro, faz uma comparação direta com os anos de glória da Mercedes, a época em que a Mercedes também foi muito dominante na corrida, na temporada, mas não tanto quanto a Red Bull está sendo esse ano. Por exemplo, até agora a Red Bull ganhou todas as corridas da temporada. E Toto Wolff faz uma comparação direta com eles, lá no ano de 2016, dizendo que em uma corrida, os dois pilotos da equipe
se bateram e os dois saíram da prova, botando a culpa nos pilotos, e na outra corrida, na Malásia, foi uma quebra no motor, ou seja, falha da equipe e outra falha dos pilotos. E de fato, se você olhar nos dados, as únicas duas corridas que a Mercedes perdeu em 2016 foi justamente quando os dois pilotos dela bateram e a outra quando o motor simplesmente parou. Se não fosse isso, a Mercedes também ganharia todas naquele ano. E é por esse motivo que Toto Wolff fala abertamente que a Red Bull só vai perder se eles errarem, se a própria equipe errar, ou se os pilotos errarem. Bom, Sérgio Pérez já errou várias vezes, mas Max Verstappen não errou nenhuma vez até agora. Porém, ele continua e diz que para ele, o recorde que a Red Bull está colocando até agora, e principalmente o recorde do Verstappen, de 10 vitórias seguidas, para ele é irrelevante. E também diz que na época que a Mercedes era dominante, a Red Bull era irrelevante para ele. Tanto que Toto Wolff nem sabe quantas vitórias a Mercedes conquistou consecutivamente. Ele nem sabia que havia uma contagem desse tipo, se gabando bastante. Ah, mas pode ter certeza que a Red Bull respondeu a essa ironizada ou alfinetada que a Mercedes fez para eles. O conselheiro da Red Bull disse que atualmente a Mercedes não representa nenhum tipo de preocupação para a Red Bull. O foco da Red Bull é com a própria equipe, é em ser perfeita, é em não cometer erros e continuar assim até o final da temporada. Não importa contra quem ela corra. E finaliza dizendo que a Red Bull não vai se preocupar com a Mercedes até que a Mercedes se torne um rival sério, porque por enquanto não dá nem graça. Eita galera, e aí pessoal, você é Team Mercedes ou Team Red Bull nessa farpa? Comenta aí. E agora tem uma informação bem legal e interessante que eu acho que muito de vocês, na corrida na Itália, se perguntou por que Max Verstappen não tentou a volta mais rápida na corrida? A Red Bull respondeu: preocupação com altas temperaturas. Bom, nós sabemos que na Itália, Verstappen não ficou 25, 30 segundos na frente do segundo colocado para poder ir no pit stop, colocar pneus novos e fazer a volta rápida, tranquilamente, como ele costumeiramente fazia em algumas corridas. Na Itália foi mais apertado. Ele venceu, mas há apenas 6 segundos do Pérez e há apenas 11 segundos de duas Ferraris atrás dele. Então, se ele fizesse um pit stop, ele perderia várias posições. Mas Max Verstappen queria tentar fazer a volta rápida, mas a equipe segurou ele. E o Christian Horner falou sobre isso, dizendo, abre aspas, ele estava com alguns problemas de temperatura e não queríamos correr nenhum risco. O dia estava muito quente e tínhamos algumas temperaturas sob controle, mas havia muito carros à frente e não queríamos correr risco com ar sujo. Foi por isso que pegamos um pouco mais leve nas últimas voltas. E o Christian Horner tem razão, pessoal. Afinal, estava quase 45 graus na corrida, pois é a temperatura mais alta do fim de semana. Nos treinos, ficou entre 35 e 38. Na qualificação também. Na corrida, 45 graus. E de fato, nas últimas voltas, Verstappen chegou a ser 2 segundos mais lento que o segundo colocado. Realmente, ele estava pegando leve nas últimas voltas. Um possível problema de aquecimento, segundo revelou o próprio chefe da equipe. Ainda bem que o problema não foi mais sério, hein? Será esse um sinal que a Red Bull está começando a ter problemas no carro? É o que veremos nas próximas corridas. E agora a pergunta que não quer calar. No final da corrida, Leclerc estava atrás de Sainz, que era o segundo colocado. A Ferrari disse no rádio que era para ir de boinha, era para ir tranquilo até o final da corrida. Mas o que nós vimos justamente na última volta era um Charles Leclerc quase desesperado tentando ultrapassar ou atacar o Sainz. Leclerc travou o pneu, tentou fazer um dive bomb, fez quase que esculhambou a corrida inteira. Que agonia estava dando ver Leclerc atrás do Sainz. O chefe da equipe, Frederic Vasseur, explicou essa situação. Ele disse que tinha orientado os pilotos para não forçarem, não tentarem nada absurdo, e sim se respeitarem na pista. Mas ao mesmo tempo ele permitiu com que os pilotos brigassem pelas posições. Frederic, chefe da Ferrari, ficou contente com a decisão que tomou, pois as últimas voltas foram as mais legais, principalmente para os torcedores tifosi, os torcedores da Ferrari que estavam ali na última volta, vendo aqueles dois pilotos da Ferrari brigarem intensamente por suas posições. Mas Fred sabia que nada de errado aconteceria, pois o que os dois pilotos estavam proporcionando ali era um show para os torcedores. Foi um bom dia para a Fórmula 1, foi um bom show. Fiz tudo o que pude para ficar na frente e deu certo. E aí pessoal, concorda com o chefe da Ferrari? O coração veio na boca, mas no final deu tudo certo. Todo dia tem vídeo de notícia direto e reto da Fórmula 1 para vocês aqui no canal. Curta esse vídeo, inscreva-se e compartilha para os amigos. Um abraço!